porção da palavra de Deus. É claro que eu não posso deixar de falar, né, irmãos, do mover do Espírito Santo de Deus ali no Retiro das Mulheres. Que pena que não estavam todas vocês, né? Faltou muitos rostinhos, a Marilene, não, mas eu senti falta dela demais. Cheguei lá e falei, cadê a irmã das flores, meu Deus? A irmã não estava lá, enfeitando, embelezando. E outras mais, senti muita falta das irmãs. A Camila está aqui, eu vi que porque os meninos dela estão aqui. E outras irmãs que não estavam lá. Que pena que vocês não foram, né? Porque foi um mover extraordinário. O Espírito Santo, eu abracei com a Corália lá um momento, e ficamos assim, só olhando assim, falei, olha como é lindo ver a liberdade do Espírito Santo, ele fazendo o que ele queria fazer. Né, Ivone? E a gente ficou lá assistindo aquele, olha, lá não era um encontro, era só um retiro. Mas lá teve cura, teve libertação, teve conversão, teve tudo, pacote completo. Que final de semana extraordinário. E esse trabalho que nós fazemos, né, que a igreja faz, é para todas as mulheres. Eu até falo que é o único momento em que nós, mulheres da Nova Vida, podemos ficar a sós. As mulheres adultas, né, tinha algumas jovens lá também, mas é o único momento do ano que nós podemos ficar lá, só nós, sendo tocadas, sendo ministradas, ali sendo amadurecidas, a nossa fé sendo ali mexida, né? Fortalecidas em todos os momentos. Eu já quero deixar o convite para você, para o ano que vem, quando a gente anunciar aqui o convite para o Retiro das Mulheres, corra e já faça a sua inscrição, porque eu sei que Deus só está começando um grande trabalho aqui nesta casa. Tem uma música que fala assim, ó, eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. Essas mulheres, as movidas do Espírito Santo, as mulheres aqui na Casa na Rocha. Queria que você desse um grande aplauso a essas mulheres que trabalharam, sabe, com muita garra, com muita dedicação, com muita sensibilidade ao Espírito Santo. Muita sensibilidade. Essas mulheres foram incríveis. Eu chamei as irmãs que colocaram a mão ali no arado, sabe? E a gente pôde confirmar que nós sentimos honrada de podermos ouvir a Deus e poder obedecê-lo. A gente obedeceu e Deus ficou muito feliz com isso. Ele ficou feliz demais. E a gente ficou vendo aquilo e nós ficamos maravilhadas. Olha, quando Deus ele age e a gente percebe isso, a gente fica maravilhado. Teve 2 palavras lá para mim que eu falei, pronto, já vou pegar minha mala e já vou embora. Que palavras maravilhosas. Lá nós falamos sobre 4 temas. Nós falamos sobre, a primeira palavra foi sobre a comunhão, teve a abertura, né? 5 palavras, que eu estou esquecendo a minha, né? Teve a abertura com a Corália. Depois teve a palavra de adoração com a Raquel, que foi assim, foi incrível. E depois teve a palavra com a Lidiane. Meu Deus, eu nunca nem ouvi a voz da irmã. Nunca ouvi a voz da irmã. Quando a irmã abriu a boca, eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Usada por Deus de uma maneira maravilhosa. Como foi bom eu ter ouvido para ouvir o que ela falou. Sabe, ela foi transformada, a gente foi vendo Deus agir na vida dela ali na nossa frente. Deus mudando a realidade da vida dela ali na nossa frente, né, Ivone? Foi bom demais. Deus mudando a história dela. E com a história dela, nós somos todos tocados. Foi incrível, foi maravilhoso. Depois veio a Ivone com a palavra sobre discipulado. E depois a minha palavra que foi sobre ministério. E a palavra da Eliane que foi sobre evangelismo. Né, Eliane? Então, assim, cada palavra, ela foi encaixando uma na outra e foi tão tremendo, foi tão maravilhoso, que eu queria aproveitar e compartilhar um pouco da minha palavra que eu
que eu ministrei lá no encontro. Eu queria, porque foi tão rica essa palavra, que quando a Ivone falou assim, Sônia, eu queria que você hoje pregasse, eu falei, na hora, eu estou com a palavra pronta. Está prontinha a minha palavra. Porque essa palavra ela serve para em todo lugar, em todo tempo, porque ela é a palavra de Deus. E você precisa ouvir isso, né? Nós precisamos ouvir isso. Que se chama, até tem ela aí, Vinícius, mas se não tiver slide, não tem problema, não. Eu quero ler depois a Bíblia, mas antes eu quero começar aqui, que você foi moldado para servir a Deus. Aí você pergunta para mim assim, como que eu posso ser moldado para servir a Deus? Eu tenho que ser moldado para servir a Deus? Tem. Você precisa ser moldado. Porque nós não servimos a Deus do jeito que nós queremos. Existe uma forma para você servir a Deus. Existe uma maneira de você servir a Deus. É do jeito que Ele quer. É da maneira dEle. Eu sempre falo que, além de Deus ser um Deus poderoso, bondoso, um Deus incrível, Ele é um Deus muito organizado. Ele é muito organizado. E Ele tem um jeito que te serve. Fala, querido. Você foi moldado para servir a Deus. Ah, você é lindo demais, lindo. Foi moldado. O que você pensa quando eu falo assim, você foi moldado? Você foi desenhado? Você foi esculpido? Eu pergunto para você, você quer servir a Deus? Sabe por quê, irmãos? É assim, ó, as pessoas elas não têm dificuldade de ouvir a Deus, de ouvir uma palavra de Deus, de uma oração. Mas quando você pergunta para elas assim, você quer servir a Deus? Aí sabe o que elas falam? A resposta é a mesma. Ela fala assim, agora não. Está parecendo que eu estou servindo uma comida assim, que não é uma coisa que você não está com fome, e mais daqui um pouquinho você vai querer, mas agora não. Geralmente a resposta é essa. Ou então, a pessoa não serve a Jesus, ela fala assim, não, mas eu já sou de Jesus, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas ela serve do jeito dela, e do jeito que ela está servindo, não serve para servir a Deus. Não serve para servir. E Deus, Ele sabe que nós não estamos prontos. Sabe quando que a gente não está pronto? Em tempo nenhum. Por isso que existem caminhos que nós temos que seguir. Temos um alvo para seguir. E é nesse caminho que a gente vai sendo moldado. Aqui tem muita gente crente antigo aqui, ó, muito. Tem o pastor Gils, que eu servi Jesus muito tempo na outra casa. E hoje a gente serve junto aqui, graças a Deus, sinto honrado. Estou te vendo, né? Que você tem que ir na frente, não vejo ele. Aí eu falo, irmão, você não está indo para a igreja, irmão? Ele fala, tá, olha para trás que eu estou lá. Então, neste caminho, Deus ele vai nos moldando. Ele vai fazendo você ficar mais inteligente. Ele vai te amadurecendo. Ele vai te desenhando para ficar do jeitinho que Ele quer. Você quer isso para você? Você quer servir a Deus? Você foi criado para servir a Deus. Para servir a Deus. Minha neta perguntou para mim lá, vó, por que a vida é tão... Me responde, por que a gente vive? Porque a gente vive, a gente cresce, trabalha, paga conta, corre atrás de menino, aquela loucura dentro do casamento, aquele negócio, compra trem, né, vai no banco, meu Deus, pega empréstimo, Deus, loucura, e morre. Pronto, acabou. Pá. Por que a gente vive? Por que você existe? Ó, a resposta está aqui, ó. Você existe só para uma coisa, para você nunca esquecer. Você só existe para uma coisa. Só para servir a Deus. Você sabia que só existe um de você? Que não existe outra Sônia? Que não existe outro Robson? Que não existe outra Fabiana? Não existe outra Andressa? Não existe outro Ricardo? Não existe.
Entre milhares de pessoas que já existiram, que existem e que hão de existir, nunca vai existir uma pessoa igual a você. Você é único. Olha que maravilhoso. Ninguém pisca como você, no mesmo tempo que você pisca. O seu coração bate diferente de todos os corações do mundo. Mas você foi feito dessa maneira para servir a Deus. Você não foi feito para casar, ter filhos, e formar e ganhar muito dinheiro. Não, você foi feito, foi formado para servir a Deus. E tem 2 caminhos para você servir a Deus, apenas 2. Um é o Evangelho e o outro é o não Evangelho. Eu escolhi rapidamente. Não foi rapidamente. Eu já vou ler a Bíblia, tá, irmãos? É porque o ponto que eu quero ler a Bíblia é um ponto final. É no ponto que eu quero já finalizar aqui. Vou ler um texto até grande. Eu demorei 30 anos para me converter. 30. Mas depois que eu me converti, eu dei um trabalhão para minha discipuladora. Ela chama Pastora Cláudia. Dei um trabalhão para me discipular, porque pegar um couro grosso igual o meu. Porque eu vou falar um negócio para você. Sorte da Ivone. Ou mulher sortuda. Né, Laine? Que já me pegou desse jeitinho aqui, tão bonitinha, tão boazinha, tão lindinha. Mas a pastora Cláudia, eu dei muito trabalho. Corinho grosso. E era Bíblia, era, nossa, um discipulado, sabe, bem duro. Porque eu queria servir a Deus do meu jeito. Não, não serve. Essa opção ela não existe, nem para mim, nem para você. De jeito nenhum. É do jeito de Deus. E eu escrevi aqui que nesse universo só existe 2 degraus. Que é o nosso de servir a Deus e o Deus em seu trono. E pronto, e acabou. É esse o jeito. O caminho é o Evangelho e o seu lugar é de ser servo. Como que eu sirvo a Deus? Servindo as pessoas. Nessas pessoas aqui não. Servindo a humanidade. Servindo o homem. Servindo a sua casa. Servindo aonde você estiver. Aonde você for. Servindo. Amando. Abraçando. Olhando nos olhos. Prestando atenção. Fazendo doações. É assim que você serve a Deus. É você estar disponível para o reino de Deus. Né, pastor Robson? Disponível. Acho bom isso. Sônia, pode pregar hoje à noite? Posso. Pode ir no retiro? Posso também. Você pode? Posso também. Vou. Às vezes só não vou mais, irmãs. Igual eu falei hoje já no retiro. Eu adoeci. E às vezes eu quero ir, mas esse corpinho não vai. Eu vou lá para o hospital, tem remédio, cama. Aí a Marina, minha enfermeira particular, aí ela cuida, porque eu quero fazer. Eu quero, eu falo para eu te dou minha palavra que eu quero. Então, se eu faço além daquilo que eu dou conta, mas eu vou fazer. Até enquanto eu estiver dando conta de andar, de falar e de respirar, eu vou fazer. E Deus vai me usar. Fomos salvos para servir a Deus. Vamos ler lá um pouquinho da Bíblia aqui. Vou deixar para ler essa que eu quero ler daqui mais um pouquinho. Eu preciso ler isso aqui. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, exclusiva de Deus, a fim que não vou ler de novo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia,
mas agora alcançastes misericórdia. Porque, olha, se você só fosse salvo e não tivesse um motivo, é só ir para o céu. Eu fui orar num velório essa semana, eu estava até contando para uma das minhas irmãs, que eu fui, para a Dani, eu acho que eu estava falando, que eu fui orar num velório essa semana, que o povo me acha de cara de pastor que ora em velório. Eu tenho cara, irmão, de gente que ora em velório. Mas tudo quanto é velório, eles estão me chamando. Cheguei lá, eu falei para eles que surpresa essa senhora ia ter quando ela abrisse os olhos dela e chegasse no céu. E visse toda aquela beleza que Deus preparou para ela. Mas nós não fomos feitos, moldados, só para ir para o céu. Só para isso. Vou fazer a Sônia, ela vai lá, ela vai casar, vai ter filhos, netos e tudo, aí ela vai morrer, vai vir para o céu. Claro que eu quero ir para o céu, irmãos. A primeira coisa que eu quis quando eu convertesse era medo de ir para o inferno. Eu tinha medo de ir para o inferno. Mas depois, não é só ir para o céu. É estar com o Senhor. Essa alegria de estar aqui com os irmãos. Ter essa vida, ter essa comunhão. É muita coisa, não é só ir para o céu. Não é só isso, é ser amiga de Deus. É ser amiga dos irmãos. É tanta coisa boa que tem no pacote. Né, no projeto de Deus para a nossa salvação, é tanta coisa boa, que não é só ir para o céu. Então, servir a Deus, eu coloquei que não é uma questão de opção. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. Aí eu pergunto para você, por que você veio nesse mundo? Você tem que responder para mim, eu vim para servir. Quando alguém questionar você, para que você vive, para que você existe, para que você nasceu? Você vai falar, eu vim, eu existo e eu nasci para servir a Deus e a você. Está precisando de alguma coisa? E a você também. Esta é a nossa natureza. Eu sou a Sônia, serva de Jesus Cristo. Fala aí, eu sou fulano. Serva de Jesus Cristo. Eu vivo para servir a Deus e a meus irmãos. Pode pular esse passarinho aí, eu não quero falar do passarinho hoje, não. Agora eu quero ler aqui para você. Eu quero ler aqui em João 13, 28. A minha Bíblia é a NVI. Eu quero ler essa parte aqui com vocês. Deus falou tanto comigo hoje, quando lá teve um momento em que nós lavamos os pés umas das outras, porque nós entendemos que não existe ninguém maior e nem melhor e nem mais importante no reino de Deus, porque na existência só existe 2 degraus, só onde Deus está, que é no trono, e o nosso de servir. E entendendo isso, nós lavamos os pés umas das outras. E quando eu estava lá, orando, até sem microfone mesmo, para deixar o Espírito Santo agir livremente naquele lugar, quando a gente começou a lavar os pés umas das outras, mas foi um derramar do Espírito Santo, que ele falou tanto comigo ali naquele lugar, que eu não conseguia nem quase orar direito. Porque a palavra que eu usei para lavar os pés ali das irmãs é a parte em que Jesus fala, se eu não te lavar os pés, você não pode ter parte comigo. Em João 13, aliás, a partir do capítulo 1, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus
que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Ele já sabia que aquela hora já estava chegando a hora. Ele não saiu correndo daquele lugar. Sabe o que ele fez? Assim ele levantou da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha na cintura e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. E chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende que agora o que está fazendo, o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Jesus, quando nós lavamos os pés uns dos outros, eu entendo que essa comunhão é o que traz o evangelho para dentro de nós. Que faz toda essa palavra aqui ser verdadeira. Servir uns aos outros. E eu queria perguntar para vocês, se aqui entre nós tem alguém que não faz parte com Jesus, se tem alguém aqui que não serve a Jesus, se tem alguém aqui ainda que não entendeu porque você que existe, e que você precisa sim fazer parte do corpo de Cristo, e que em algum momento nós aqui vamos lavar os seus pés, para você fazer parte com Jesus. Quando eu falei que existe um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a Ele pertencer, quem a Deus a pertencer, é exatamente disso que eu estou falando. Eu tenho convicção desta palavra de Deus, que traz essa mudança da nossa mente, essa conversão dos nossos caminhos. Que você para de fazer o que está fazendo e comece a andar com Jesus e a ser moldado e a ser transformado. A partir desse momento que você compreende essas coisas, você começa a usar as suas habilidades, seus talentos, seus dons e as suas capacidades para servir e para glorificar a Deus. Quando Deus fez o homem, vou lá atrás. Quando Deus fez Noé, eu achei tão lindo isso aqui, irmãos. Quando Deus fez Noé, Deus olhou para ele, para a mão dele, e perguntou assim: o que você tem nas suas mãos, Noé? Noé falou assim: eu sou um construtor de barco. E foi: então constrói um barco para mim. Foi para isso que Noé existiu, para servir a Deus, construindo aquele barco e salvando toda a sua família. E ele perguntou para Davi: Davi, o que você tem nas suas mãos? E Davi respondeu: eu tenho umas ovelhinhas e tenho um estilingue aqui, uma funda. Ele falou: então eu vou te usar com isso para vencer os nossos inimigos. E ele perguntou para Moisés: Moisés, o que você tem nas suas mãos? Eu tenho um cajado velho aqui, um pauzinho aqui, Senhor. Ele falou: então eu vou usar você para libertar um povo. Para libertar o meu povo. E eu pergunto para você: o que você tem nas suas mãos? Para servir a Deus. Quais os seus dons, quais os seus talentos, quais as suas habilidades? Ou você não está servindo, ou você não está disponível para o reino de Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Porque eu não quero me demorar com esta palavra.
E eu quero perguntar para você, você está disponível para Jesus? Você entende por que você existe? Você precisa de consertar com o Senhor? Você precisa entregar a sua vida para Jesus? Você precisa pegar os seus talentos e apresentar para o Senhor? Eu fiquei uma época escondida, porque eu fui de uma igreja muito grande, eu fiquei muito tempo escondida. E eu falava, eu nem quero ser mais pastora. Porque a gente foi muito ferido naquela época. Mas eu nunca deixei de servir a Deus. Nunca deixei de servir a Deus. Vai machucada mesmo. Vai ferida mesmo. Vai. Mas os meus talentos eu nunca escondi de Deus. E eu quero perguntar para você, o que tem nas tuas mãos? Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que quer fazer parte desse corpo? Todos aqui são convertidos a Jesus? Fecha seus olhos. Mostra para Deus o que você tem, o que você quer. Fala para Ele, fala para Ele. Fala, Senhor, eu tenho a minha vida. Senhor, eu tenho o meu coração. Senhor, eu tenho a minha voz. Senhor, eu tenho uma sabedoria tão grande. Senhor, eu não tenho nada. Mas o que o Senhor quiser que eu faça, eu estou aqui. Mostre para Jesus o que você tem nas suas mãos. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, o que faremos sem a Tua presença? Que o nosso coração seja tomado nesta noite, com o Teu amor, com o Teu cuidado sobre cada um de nós. E que nós possamos sim, Pai, entender que fomos moldados para glorificar o Senhor, Deus, com a nossa vida. Que seja essa vida curta, que seja essa vida longa, mas que tudo o que fizermos seja para a Tua glória, para Te servir, ó Deus. Eu coloco, Senhor, meus irmãos, aqui na Tua presença, e que o coração deles, ó Pai, seja tomado por Ti, Deus, nesta noite. Tomado por Ti, Senhor. Que eles sejam lavados pelo Senhor, Deus. Que os seus pés sejam lavados pelo Senhor nesta noite. Tem alguém aqui no nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus? Todos vocês são servos de Deus? Se não, eu quero que você ir no seu lugar. Abra o seu coração. E receba Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. E que a partir de hoje, você possa ser um servo do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Aleluia. Uma das coisas que, enquanto a Sônia estava falando, creio eu que todo conheço o rebanho, né? Conheço a igreja. Acho que são pouquíssimos aqui que eu não conheço. Eu sei que todos vocês são pessoas que fazem parte da Igreja de Jesus já há algum tempo. Às vezes a gente cai no engano, irmãos, sabe? É o costume. É você acostumar em servir a Deus. Isso é muito sério. Esta palavra, esta reflexão que a Sônia trouxe, o que tocou no meu coração, Sônia, é
É um momento de restauração. Existem pessoas que serviram a Deus de uma forma tão intensa quando se converteram, e hoje não tem mais esse anseio, não tem mais esse desejo. Por quê? Porque existem vários motivos. Servir a Deus não é para qualquer um, queridos. Nós sabemos disso. Nós passamos por tempestades, por perseguições, por decepções, por tristezas. Sim, tristezas. Tristezas que marcam. A gente fica desacreditado. Mas se nós tivermos uma sensibilidade em relação a isso, é tudo que o inimigo quer. Tudo que o inimigo quer é que nós fiquemos parados, infrutíferos, sem servir aquele que nos chamou. Entenda, querido, que você tem uma história, você tem uma marca. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas esse versículo não caiu, não parou aí. Mas você se tornou isso para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Você é um proclamador, queridos. Você foi chamado para ser servo, para glorificar o nome do Senhor. Portanto, eu digo para você, eu sei que vocês são salvos, mas muitos aqui precisam de uma restauração. Muitos aqui Deus está chamando hoje para se levantar, para ser aquele servo avivado, restaurado, que pisa na cabeça da serpente ali, e que glorifique o nome do Senhor. Nós precisamos nos conectar, irmãos, pelo padrão de vida que nós estamos tendo nessa vida atual, nesse tempo atual que nós estamos vivendo. Hoje eu tenho visto que as igrejas estão se corrompendo. Hoje os valores do mundo estão entrando dentro das igrejas. Mas graças a Deus ainda existem igrejas que ainda não se submeteram às coisas do mundo, e que não negociam a palavra de Deus, que não negociam os princípios de Deus, e que Jesus ainda é o Senhor, e Ele está no centro. Queridos, entendam que nós fomos chamados para servir ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele escolheu você para glorificar a Deus. Eu não sei como é que está a sua vida hoje ministerial, sendo servo, mas se eu estou aqui, eu fui incomodado para dizer isso para você. Volte, não seja aquela igreja de Éfeso, que abandonou as práticas do primeiro amor. Não seja essa pessoa. Volte a ser o que você foi. Eu não sei como é que você foi, mas volte. É tempo de voltar, irmão. É tempo de você ser usado. Uma igreja, ela não se move através de uma liderança que está aqui à frente. Uma igreja se move quando todos nós somos servos de Jesus Cristo. Todos nós. Por estarmos aqui, por uma igreja local como essa, ter uma liderança, nós não somos melhores do que ninguém, e nem mais responsáveis que ninguém, porque todos nós carregamos uma responsabilidade. E você é responsável em glorificar o nome de Jesus Cristo através da sua vida. Não fique como você está. Não fique sentado, vendo as coisas acontecer. E essa chama
que está apagada em você, não pode ficar do jeito que está. Saia desse lugar esta noite restaurado em nome de Jesus. Não se move pelos seus sentimentos, mas se move pelo poder do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida, que está com você, que está sobre você. Creia nessa verdade. Se você tem esse desejo de voltar a fazer aquilo que você fez, e eu tenho certeza que isso te constrange, que isso de certa forma coloca você num lugar de desconforto, mas você sabe que precisa voltar. Eu queria convidar você a fazer uma oração esta noite. Se você puder colocar a mão no seu coração, eu não vou chamar ninguém para estar aqui na frente. Onde você está, nesse lugar, se Deus falou com você essa noite, faça esse compromisso com o Senhor. Eu quero voltar, Senhor. Eu vou voltar. Entenda que Deus, Ele só espera uma decisão sua, porque o resto é Ele que faz. Queridos, se não fosse por Deus, eu não estaria aqui esta noite. Mas uma coisa eu fiz, eu me dispus. Aquelas mulheres que se disporam estar lá naquele encontro esta noite, nesse final de semana, elas foram tocadas e renovadas e fortalecidas. Elas voltaram, muitas delas voltaram. E eu sei que essa noite, esse mover não está só sobre as mulheres, está sobre toda a igreja. Portanto, eu quero que você ore ao Senhor nesse momento e converse com Ele. Converse com Ele. Converse com Ele. Se você tem esse desejo de voltar, Ele conhece a sua história, Ele sabe quem você é, Ele sabe a sua essência, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe de onde que Ele te resgatou, Ele sabe de onde que Ele te tirou. Converse com o Senhor. Jesus está aqui no nosso meio. Deixa Ele tocar em você, renovar você, fortalecer você. Deixa Ele te usar da maneira como você é. Oh, Espírito Santo, vem sobre o teu povo. Vem sobre o teu povo. Renova o teu povo. Restaura o coração. Tire toda decepção, toda marca de rancor, toda marca de tristeza. Tire do coração, tire da mente todos aqueles que não acreditam mais. Eles possuem o selo do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, venha curar. Que o Senhor venha trazê-los de volta, Senhor. Vai marcando, Senhor, vai soprando, vai tirando toda mágoa, vai tirando, Senhor, toda dor do passado. E faça dos meus irmãos aqui esta noite um povo, Pai, que tem anseio de servir ao Senhor. Esse desejo ardente no coração de ser uma manifestação viva do Teu reino. Em nome de Jesus eu oro a Ti, Senhor. Vem sobre o Teu povo e faça desse pequeno rebanho aqui um rebanho forte, um povo cheio da Tua presença, um povo que faz a diferença, um povo que carrega as marcas de Cristo, um povo, Pai, que mostra, Pai, as virtudes do Teu reino, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que esse povo, Pai, que chama pelo Teu nome, seja um povo que honra o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus é assim que eu oro, Pai, abençoando a vida de cada um, crendo, Pai, que esse povo é um povo forte,
Um povo, Pai, que é usado pelo Senhor e que vai ser usado pelo Senhor de uma forma tremenda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. E amém, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Antes de encerrarmos, queria chamar a Ivone aqui. A Ivone com as mulheres, né, todas elas que participaram do retiro. Vocês, mulheres, que participaram desse encontro. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um. Boa noite, irmãos. Sei que nem todas as mulheres que estiveram ali puderam estar aqui nesta noite, mas tem um pouquinho, né, das que estiveram ali, a grande maioria. E que aquilo que nós aprendemos, né, nesses dias, que a gente possa ser instrumento de Deus para passar para aquelas que não foram. Eu sei que teve algumas ministrações lá, que acho que foi até a Eliane que falou, né, sobre o evangelismo, que a gente precisa passar aquilo que a gente recebe. Eu sei que muitas que não foram foi porque não podia, tinham os seus compromissos, e outras porque realmente não estavam com o coração para estar ali. Mas que da próxima vez vocês tenham o desejo ardente de estar esses dias ali, para receber aquilo que Deus tem para nós. Porque quando a gente separa um tempo para buscar ao Senhor, é certo que Ele fará algo no nosso meio. É certo que coisas irão acontecer ali como aconteceu. Então que cada uma venha valorizar esse tempo, que cada uma venha colocar no coração o desejo de participar. E eu queria perguntar se alguma de vocês queria falar algo. Os que estiveram lá. Uma de cada vez. Eu não ia falar, gente. Queridos, eu tenho 26 anos de conversão. (26 de conversão, converti muito bebezinha, então deu 28 aí, né? Mas eu cheguei para o Marcos e falei, amor, você não tem noção do que aconteceu lá. Não tem noção, assim, do poder e do mover e da ação do Espírito Santo. Queridos, nós fomos apanhadas, nós fomos tocadas, nós fomos movidas pela uma ação de Deus, assim, transformadora. Nós começamos uma palavra de adoração com a Raquel, que nos levou para o trono de Deus. Gente, a Lidiane, eu falei para ela, você não é minha amiga agora só se você não quiser, porque eu quero ser sua amiga. Que palavra essa mulher ministrou, que vida. Quantas se manifestaram através da Lidiane, falando, olha, eu sou assim, e eu quero ter comunhão agora. Eu quero ser igreja. O retiro começou na vida da Lidiane, quando ela recebeu a palavra que ela ia ministrar. Porque a palavra que ela ia ministrar ia confrontar o interior dela, falar, olha, vai para onde Cristo quer que você esteja. Você é o corpo. E hoje pela manhã, nós fomos apanhados por uma palavra de servitude. Foi lavados os nossos pés e depois nós lavamos os pés de cada uma. Que quebrantamento, que choro, que cura, que libertação. Eu quero falar para a igreja. O Senhor, eu falei isso na minha palavra, o Senhor nos voltou, o Senhor nos alinhou. Essas mulheres aqui foram marcadas pelo poder do Espírito Santo, de forma sobrenatural. A semente do céu que está dentro de todos nós. Nós temos a semente do céu. Queridos, para mim a coisa mais importante, Cristo é a semente do céu dentro de nós. Essa semente se manifestou, floresceu, afogueou. As mulheres chorando,
orando, abraçando, ajoelhando. Eu cheguei e abracei a Cecília. E perguntei, descansou? Ela falou, Eliane, eu tô anestesiada até agora. Eu falei, eu também. Até agora parece que eu não entendi. Eu queria ficar mais lá. Nós estamos anestesiados. E a presença de Deus, queridos, ela faz isso conosco. E eu creio que é só o começo do chamado e do ministério que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Mais alguém quer falar? Você? Vocês que querem que eu falo, né, gente? Eu quero agradecer pela oportunidade de estar lá. Realmente, foi exatamente o que elas disseram. E foi uma transformação maravilhosa. Desde que eu recebi a palavra, que era sobre comunhão. Eu falei, gente, como que eu vou falar uma palavra uma coisa que eu não faço? Eu não tenho comunhão com a igreja. Eu tenho dificuldade em ter comunhão com a igreja. E aí o Senhor, eu falei, Ivone, mas por que você fez isso comigo, né? Por que você não me chamou para fazer um gabinete, conversar comigo? Entregar uma palavra dessa? E desde que eu comecei a estudar aquela palavra, Deus tem feito maravilhas na minha vida. E eu não queria chegar lá e dar essa palavra, porque falei, quem sou eu, né? Mas não foi eu. O Senhor o tempo todo estava lá e me usou. Porque quantas pessoas se identificaram com a mesma dificuldade que eu tinha? Chegou em mim, Jane. Eu também tinha essa dificuldade. E ali nós fomos curadas juntas. Nós trabalhamos e nós nos abraçamos. E eu falei, gente, me ajuda. Porque eu tenho dificuldade com abraço, eu tenho dificuldade de me achegar. E ali era um momento que a gente não queria dormir. A gente foi dormir 1 hora, 2 horas, porque a gente queria conversar, queria estar junto, queria orar. E igreja é isso. Comunhão é isso. Nós precisamos uns dos outros. E foi isso que foi trabalhado lá. E que possamos ter todo dia essa consciência. Que nós precisamos uns dos outros. E eu preciso de cada um de vocês. Então, que o Senhor possa falar ao coração de vocês dessa palavra do servir, do adorar, do discipular, do evangelizar, porque a igreja é isso. Amém? Obrigada, meninas. Amém.